Você acha que faz bem passar dias sem dormir? O que aconteceria se você passasse 30 dias sem dormir? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o experimento de privação de sono russo, onde eles colocaram pessoas para ficarem sem dormir por 30 dias. O que será que vai acontecer? Bom, sem enrolar, vamos pro vídeo. Esse experimento talvez seja um dos experimentos mais bizarros já feitos pelo mundo. Esse experimento ocorreu lá pelos anos 40, quando alguns pesquisadores resolveram pegar 5 prisioneiros e colocarem dentro de uma câmera para deixar eles lá acordados por 30 dias. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que Stalin tinha bases secretas que ele deixava lá para fazer alguns experimentos. E em uma dessas, ele colocou alguns pesquisadores russos para poder fazer esse experimento de sono. Tudo começa quando eles pegaram alguns prisioneiros que eram contra os eventos políticos que ocorriam lá e resolveram falar que ia dar liberdade para eles. Tudo mentira, mas o trato era o seguinte: vocês vão participar desse experimento, onde vocês têm que ficar acordado 30 dias, que a gente vai colocar um gás de sono na sala assim para tirar o efeito de sono de vocês, e vocês só precisam ficar acordados 30 dias lá. Passando esses 30 dias acordados, vocês poderão ser liberados. Então, esses 5 prisioneiros acabaram aceitando participar. Até porque ninguém quer ficar preso para sempre. Então, o experimento começou. Eles montaram a sala onde eles colocariam o gás para deixar as pessoas sem dormir. Lá eles colocaram algumas janelas para eles poderem ver a olho nu o que estava acontecendo lá dentro, fora algumas câmeras também. E tinha alguns microfones, caso as pessoas lá de dentro quisessem se comunicar com quem estivesse lá fora. E não era simplesmente uma sala tão ruim, ela tinha água corrente, ela tinha alguns livros para eles lerem, tinha cama sem lençóis, claro, para eles não dormirem, mas para eles poderem deitar e descansar um pouco. Então, basicamente, eles não estavam num lugar totalmente ruim. Tinha livro para ler, dava para eles se distrair por esses 30 dias. Mas aí vem a pergunta: dá para ficar acordado por 30 dias? Bom, vamos ao começo do experimento. Tudo começou normal. Nos 4 primeiros dias não houve atividade nenhuma diferente dos prisioneiros. Eles simplesmente estavam com muito sono, mas o gás privava eles de dormir. Só que foi a partir do 4º dia que eles começaram a ter umas conversas com um tom um pouco mais sombrio. Quando chegou no 5º dia, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias que elas estavam vivendo lá dentro e por que elas tinham aceitado aquilo. O estranho foi que elas pararam de conversar entre si e algumas iam até o microfone e começavam a sussurrar. Ou até mesmo ia até a janela lá espelhada e ficava dando batidinhas, achando que talvez elas podiam criar um vínculo com os cientistas e até mesmo conquistá-los, o que fez eles acreditar que aquilo era efeito do gás que estava sendo deixado na sala. Chegando no 9º dia, as coisas começaram a ficar mais pesadas. Um dos presos que estava lá dentro começou a gritar loucamente. Ele gritou por 3 horas seguidas, quando as suas cordas vocais foram estouradas. Mas mesmo assim, após sentir a dor, após as cordas vocais serem estouradas, ele tentou continuar gritando, só que dessa vez só saíam grunhidos, já que ele não tinha mais cordas vocais. O mais estranho de tudo isso foi que nenhum das outras pessoas que estavam lá dentro começou a reagir aos gritos dele. Era como se ele não estivesse lá dentro. Mas passando algumas horas, demorou cerca de 2 horas mais ou menos, ou 3, o segundo começou a fazer a mesma coisa e a gritar lá dentro também. Se você acha que as coisas estavam estranhas, se liga no que aconteceu agora. Os outros que não estavam gritando simplesmente pegaram livros, abriram eles, pegaram suas fezes, colocaram nas páginas de alguns livros, arrancavam e grudavam em toda a janela, com o intuito de deixar os cientistas sem visão. Depois disso, eles resolveram quebrar a câmera também. Ou seja, a única coisa que os cientistas tinham agora para se comunicar com eles era o microfone. Como eles não tinham visão do que estava lá dentro, eles estavam checando o microfone de 1 em 1 hora para saber se estavam vivos, mas não havia resposta. O único jeito deles saber que as pessoas lá dentro estavam vivas era que a marca de oxigênio da câmera estava falando que no total de 5 pessoas estavam meio que puxando oxigênio de lá de dentro. Então eles acreditavam naquela máquina e sim, tinha 5 pessoas vivas ainda lá, ninguém tinha morrido. Só que tudo começou a ficar pior ainda
Quando passaram um tempo, além de 5 pessoas, que era o máximo que eles tinham colocado lá dentro, o negócio de oxigênio começou a mostrar que tinha um total de 6 pessoas. E isso não fazia sentido. A câmera era selada. Como alguém entrou lá dentro? Na manhã do 14º dia, os cientistas resolveram usar o interfone para tentar contato com quem estava lá dentro, porque achavam que alguns já teriam morrido. De acordo com o relato, os cientistas chegaram na porta e falaram no interfone: "Nós vamos entrar aí dentro. Não tentem reagir, só checaremos o microfone. Caso ainda estiverem vivos, serão a liberação imediata." Só que o mais estranho foi a resposta que eles receberam. Depois de tanto tempo quieto, alguém foi no interfone e falou: "Não entre. Nós não queremos mais ser libertados." Pronto, agora tudo já ficou doido. Eles entraram naquele experimento simplesmente para ter a liberdade. Agora eles não querem mais ser libertados? O que estava acontecendo lá dentro? Os pesquisadores começaram a discutir entre si do que eles fariam, porque não estavam tendo mais resposta do interfone após essa frase. Então, eles decidiram que naquela mesma noite, assim por volta da meia-noite, eles invadiriam a câmara. Então, quando começou a chegar perto da hora deles invadir, eles desativaram o gás do sono e começaram a deixar correr ar normal. Foi aí que, do nada, as pessoas lá dentro começaram a gritar desesperadas. Começou a fazer barulho e chamar no microfone. Tudo que elas queriam é que eles ligassem o gás do sono de novo. Elas queriam tanto esse gás que o som que dava era tipo suando, como elas estavam implorando pela própria vida. Só que o que elas estavam implorando era pelo tal gás do sono. Já curiosos para saber o que estava dentro, já que estava tudo desligado o gás, os funcionários começaram a se preparar para entrar dentro. Foi aí que eles abriram a porta da câmara. Quando a porta foi aberta, as cobaias começaram a gritar como nunca. E o mesmo fez os soldados quando entraram lá dentro. Ao entrar, eles ficaram enojados com a cena que estavam vendo e começaram a gritar de desespero também. Quatro das 5 cobaias estavam vivas, apesar de não aparentarem estar tão vivas assim. Outra coisa que eles perceberam lá dentro também é que a comida a partir do 5º dia não havia sido tocada. Eles estavam usando a comida meio que para tampar os ralos e buracos dos lugares para que o gás não saísse. Então, com todos os ralos tampados e tudo mais, juntou meio que uma água no chão que estava vermelha. E eles não sabiam se aquele vermelho era de sangue ou era mesmo de água. Mas aparentemente havia sangue junto com ela. Não se sabe o quanto, mas tinha. O mais estranho eram as cobaias. Os 4 sobreviventes pareciam meio que zumbis. Eles tinham os músculos e peles extraídos de seu corpo. As pontas dos dedos estavam todas destruídas, revelando só carne e osso. E indicava que as feridas que estavam no corpo deles foram totalmente feitas à mão, como se eles mesmos estivessem se rasgando e comendo pedaços da própria pele. Alguns órgãos das próprias cobaias haviam sido todos removidos, sendo que dava pra ver que sobrou, o coração, o pulmão e até mesmo o diafragma. Havia tantos ferimentos no corpo das cobaias que os soldados conseguiam mesmo ver até o pulmão delas se mexendo assim de cada respiração que elas davam. Era algo muito estranho. Muito difícil dela estar viva na situação que ela tava. Dava pra ver todos os ossos, toda despedaçada mesmo. Então eles não tinham muito o que fazer. Foi ordenado que os soldados retirassem as cobaias de lá. Alguns nem queriam fazer aquilo, mas como estavam sob ordens, estavam fazendo. Enquanto as cobaias estavam sendo retiradas, elas imploravam para que voltasse o gás e imploravam para que elas não fossem tiradas de lá. Mas, mesmo assim, foram tiradas. Como tinha 4 cobaias vivas, eles começaram a retirar, só que uma dessas que ele estava retirando tentou se debater e se soltar, tanto que ela soltou o braço e começou a causar uma hemorragia de tanto sangue que estava saindo do braço dela. Os funcionários trouxeram bastante morfina para pôr na pessoa, mas ela não parava de se mexer mesmo com tanta morfina sendo injetada. E a única coisa que essa cobaia falava enquanto ela se debatia é que ela queria mais e mais e mais. Ela gritava mais, desesperadamente. Até que de tanto se debater, ela só cessou e veio a falecer. Então, sobrou 3 cobaias, que foram retiradas e levadas ao laboratório. O mais ferido dos 3 sobreviventes foi colocado na mesa para que tentassem meio que colocarem os órgãos de volta e tentar fazer ele sobreviver. Só que eles estavam usando um tipo de sedativo nessa cobaia e eles perceberam que não fazia efeito nenhum nela.
Então eles resolveram aplicar um gás anestésico para que a cobaia não sentisse as dores de colocar os órgãos e tudo mais. Só que aplicaram tanto gás anestésico que a cobaia não aguentou e morreu. O segundo sobrevivente foi aquele que começou a gritar primeiro, que teve as cordas vocais todas rompidas. Como ele tinha as cordas vocais todas rompidas, ele não era capaz de gritar ou responder alguma coisa. Percebeu que quando foram tentar sedar ele não estava funcionando, e ele simplesmente balançava a cabeça, negando que não. Foi quando um dos cientistas falou: então vamos fazer você sem sedativo, e ele confirmou com a cabeça. Enquanto estava fazendo a cirurgia nele, dos órgãos e tudo mais, durante 6 horas ele não reagiu a nada. Ele não fez nenhum movimento. Um dos cientistas falou que era até impossível uma pessoa aguentar aquele nível de dor ou estar viva com aquele tipo de coisa que estava fazendo com ela, sem um gás sedativo ou até mesmo uma anestesia. Mas finalmente, quando a cirurgia acabou, o paciente começou a grunhir um pouco alto. Foi quando deram a ideia de pegar um papel e uma caneta e dar na mão dele para que ele pudesse escrever o que ele queria falar. E a frase que ele escreveu lá foi totalmente perturbadora. O que ele escreveu foi: continue me cortando. Ou seja, ele estava gostando do que estavam fazendo com ele. Agora, o último sobrevivente. Esse estava totalmente se debatendo e não queria passar pela cirurgia. Foi quando usaram o gás anestésico nele e ele começou a relaxar. Só que alguns minutos depois, o gás anestésico passou o efeito e ele começou a implorar que voltassem ele para a câmera e dessem o gás do sono para ele. Ele queria muito de qualquer jeito. E tudo que ele conseguia dizer era: eu preciso ficar acordado, eu preciso ficar acordado, eu tenho que ficar acordado. Então, sem efeito, todas as 3 cobaias foram levadas de volta para a sala onde o gás foi ligado. Então, sem sucesso do que fazer, não entendendo nada sobre o experimento, eles resolveram levar todas as 3 cobaias de volta para a câmara. O comandante do processo acabou vendo uma oportunidade e meio que resolveu colocar as cobaias lá de volta e deixar o resto do tempo para ver o que aconteceria. Os cientistas recusavam fortemente, mas eles não tinham escolha, pois vinham um mandado de um cargo muito superior que o deles. E antes de lacrarem a porta de novo e ativar o gás, eles resolveram usar um medidor de encefalograma para poder medir como as cobaias estavam. Pra quem não sabe, o medidor de encefalograma é tipo um negocinho que você vai colocar na cabeça e você mede os pensamentos da pessoa pra ver como eles estão indo. É mais ou menos isso, numa explicação bem vaga. Então eles usaram isso e colocaram na cabeça das cobaias. Pra surpresa de todos, nenhuma das cobaias relutou em resistir quando souberam que seriam colocadas de volta na câmera ao efeito do gás. Então elas aceitaram de boa esse experimento com encefalograma. Quando colocaram na cabeça da primeira cobaia, ela apresentava estar normal, tipo viva. Só que às vezes dava uma falhada, como se ela estivesse morrendo e revivendo de novo. Foi até um tempo que ela começou a deitar, a fechar os olhos, e quando ela deitou completamente, a linha começou a ficar reta, porque a cobaia havia morrido. A única cobaia agora que podia falar começou a gritar loucamente, e quando colocaram o medidor na cabeça dela, estranhamente, estava igual ao da última, mostrando apenas uma linha reta, como se ela tivesse morta. Mas morta e gritando? Tipo, não fazia sentido nenhum. O comandante da pesquisa então deu a ordem para que a câmera fosse lacrada com as últimas 2 cobaias sobreviventes e mais 3 cientistas lá dentro para eles analisarem o que estava acontecendo. Quando um soldado chegou perto de fechar a câmera, um dos cientistas pegou a arma e deu um tiro no olho do comandante. Depois disso, ele deu um tiro na cabeça do soldado. Após isso, ele mirou na cabeça da cobaia muda e deu um tiro na cabeça dela. Então ele pegou a arma, apontou para a última cobaia e disse: eu não vou ficar aqui lacrado com uma coisa como você. O que é você? Eu preciso saber no que você se transformou. A cobaia então olhou nos seus olhos e falou: como você não sabe quem somos, nós somos você. Somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltas dentro da sua mente animal. Somos aquilo que vocês se escondem todas as noites em suas camas. Somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisaram quando atingem o paraíso noturno e não podem sair. O cientista ficou em silêncio, mirou no coração da cobaia e atirou. E antes da cobaia morrer, ela disse as suas últimas palavras, que foram: tão perto de ser livre. E após isso, ela morreu.
Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a história sobre o experimento russo de privação de sono. Espero que vocês tenham gostado dessa história, ela é bem bizarra. Não há nada que comprove que esse experimento realmente aconteceu. São pessoas que dizem como se fosse uma lenda. Mas será que aconteceu mesmo? Será que você chega a um ponto tão insano ao passar tanto tempo acordado? Não há ninguém que testou isso ainda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei, que isso é muito importante. Se você é novo no canal e gosta de conteúdo de terror, clica no botão de se inscrever aqui para não perder mais vídeo. É isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.